Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BTLG, fundo de logística do BTG que está dando um banho aí. O fundo vem comprando muitos imóveis, fez uma compra gigantesca de 1,7 bi, comprou mais um ativo que a gente vai até falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Eu até ia gravar um vídeo sobre a aquisição separadamente, mas eu resolvi trazer ele para o relatório mensal porque aí não ficam muitos vídeos, né? E aí a gente faz um vídeo completo, beleza, pessoal? Então vamos lá, mais um mês aí acompanhando o BTLG, relatório de outubro, mas vocês sabem que é o de setembro, né? Eles publicam no último dia útil, no último dia de outubro, mas é referente a setembro. Então vamos lá, o fundo cresceu bastante, né? 78 centavos por cota, mantendo o patamar de pagamento, aumentou uns 5 mil cotistas, se eu não me engano aqui, então ele vem todos os meses aumentando cotistas, 360 mil, ainda não, o portfólio ainda não, ainda está nessa transição, entrando muitos ativos, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso na DRE, para vocês entenderem um pouco sobre a questão do rendimento em si, o que a gente pode esperar de recorrente para esse fundo, principalmente depois que esses imóveis entrarem no portfólio. Isso eu venho falando para vocês, principalmente para os fundos que estão fazendo muitas compras, que a gente não consegue ter um olhar para o demonstrativo de resultado, um olhar mais, como que eu posso falar? Um olhar mais certeiro, porque tem muita coisa, tem muito dinheiro saindo, os aluguéis estão entrando, começando a entrar ainda não tem uma maturação, então a gente precisa esperar. Mas vocês vão ver que dá para ter uma ideia de algumas coisas aqui. Bom, sobre alguns pontos, o fundo, como eu falei para vocês, gerou 78 centavos por cota, eles registraram um lucro de 9,1 milhões referentes ao recebimento da parcela do BTLG São Bernardo, como a gente já vem falando aí nos últimos meses. Devido a esse recebimento, também contabilizamos a despesa de comissão de venda. Isso aqui é importante, inclusive, até para a gente entender como é que está a questão do recorrente do fundo. Em outubro recebemos a primeira parcela de 21,7 milhões referentes à venda dos ativos de Feira de Santana e BTLG Guarulhos, aquelas vendas lá para o GGRC. Ainda resta pendente o recebimento de duas parcelas de valor igual, corrigidos por IPCA mais 2, conforme aquele fato relevante. O lucro de 5,5 milhões decorrente a esse recebimento será distribuído ao longo desse semestre. Importante ressaltar que esse lucro ainda não foi reconhecido na DRE da competência deste relatório, como a gente já sabe, né? Aquela transação. Então não entrou nessa DRE ainda. Bom, continuando aqui na parte comercial, não teve nenhuma nova alocação. A vacância se mantém em 2%, concentradas em Jundiaí e no Cabreúva, e aí eles falam de aumento na questão de demanda por esses ativos, cerca de 7 visitas realizadas. Isso aqui é importante de falar, mas sem muito fato concreto, né? Porque não tem como evidenciar esse tipo de coisa, mas isso é importante de mostrar que já esses imóveis vão ser alugados. E falando sobre revisionais também, o fundo iniciou o trabalho no ativo de Jundiaí, que é um dos que tem vacância. No primeiro caso concretizado foi um inquilino de 3 mil metros quadrados, cujo valor de locação foi elevado em 14%. Isso também eu vou comentar na questão do recorrente também. Esse valor condiz com os valores praticados em Cajamar no início do ano, comprovando a resiliência do ativo. E no Jundiaí, que representa 10% da receita, tem se beneficiado pelos altos preços de aluguel na região de 30 km de São Paulo, e estamos confiantes que o trabalho aqui será similar ao que obtivemos no BTLG Hortolândia, com um ganho real de locação de aproximadamente 30%. E aí eles estão falando aqui que também estão avaliando uma expansão de um inquilino que vai eliminar sua vacância. Então, obviamente, a gente tem que aguardar aí para saber como que vai ser a questão desses dois imóveis aí, mas a vacância 2%, super tranquilo, super gerenciável, sem muitos problemas. Obviamente que a gente gostaria que fosse zero, mas sem problema nenhum. E eles colocam aqui que estão enfrentando uma recorrência de inadimplência da VIP Logística lá no Cabreúva, e inclusive agora a gestão inclusive considera a rescisão do contrato e a possibilidade de recorrer judicialmente para recuperar os valores devidos. Então está nesse processo aí de entrar na justiça. Vamos ver se no mês que vem a gente tem alguma posição sobre isso ou saindo algum fato relevante
ou eu trago para vocês em um vídeo ou eu deixo para falar no relatório que vem, mas a gente tem que aguardar. Agora, pessoal, sobre as compras. Essa primeira aqui, na verdade, é a concretização da aquisição daquele portfólio de 13 ativos de 1,7 bilhões, 1,7 bilhão, na verdade, né? Que a gente já falou bastante, já tem vídeo específico sobre isso. Então aqui está a parte da concretização dessa aquisição. E a nova aquisição que o fundo fez, que também tem relação com a emissão, que foi um ativo lá em Cajamar. E eu quero falar um pouco sobre ele com vocês aqui. Então esse ativo, um galpão AAA, assim, é um galpão de um melhor nível construtivo que a gente pode ter, construído recente, imóvel novinho, tem um ano e pouquinho aqui, pelo montante de 165 milhões, sendo 114 milhões pagos na primeira parcela, né, 114 milhões, sendo 93 pagos na data, e o saldo 20 milhões pagos 5 dias depois da emissão desse termo de quitação. Por quê? Esse imóvel, provavelmente essa primeira parcela aqui é para pagar a alavancagem que esse imóvel tinha. Porque para ele ser vendido, precisa da baixa da alienação no RGI. Então, provavelmente esse pagamento aqui, desses 93 aqui, provavelmente é para pagar algum CRI que tinha nesse imóvel, pagar para tirar a alienação fiduciária do RGI, e tirando isso, eles pagaram os outros 20 milhões aqui, considerando a primeira parcela. E depois as outras parcelas, uma de 24 milhões e 500, sendo um ano posterior, e 26 milhões e 500 sendo pago na 22 anos depois. E aqui é essa modalidade, né, que já virou comum nessa nova, principalmente pós pandemia, que é a Seller Finance, né, que é o pagamento, o fundo passa a receber todos os aluguéis e ainda não fez o pagamento integral. Inclusive ele fala aqui, ó, a partir desta data o fundo faz jus à integralidade da receita mensal de locação, que representa 3 centavos. Aí falando do yield aqui do primeiro ano, e depois obviamente o pagamento do segundo ano. O cap rate de 10% depois do pagamento da última parcela, eu achei um cap rate bem interessante, bem alto, inclusive para um ativo desse. Isso que me chamou a atenção, porque, e aqui, só para vocês entenderem, né, um contrato modalidade sale leaseback. Lembra o que é o sale leaseback? Aquele tipo de contrato atípico que o fundo compra o imóvel do inquilino, que se transforma, por exemplo, a Rogemac era a dona do imóvel, então o fundo vai lá, compra da Rogemac, e a Rogemac se transforma de antes dona, agora inquilina do próprio imóvel, né, do imóvel que ela estava ocupando. Isso é muito bom para essas empresas que precisam levantar caixa para fazer alguma coisa. Ela vende o próprio imóvel, mas continua operando nele. Então essa modalidade de sale leaseback. Venda e alugar de volta, mais ou menos a tradução aqui desse termo. E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, eu precisava, o cap rate, lembra, o que é o cap rate? É o quanto que o imóvel gera de receita pelo preço dele. Quanto maior o cap rate, significa que a parte de cima, ou seja, o quanto que o fundo gera, ou a parte de cima, quanto que o imóvel gera, é maior do que numa outra. Se a gente for comparar dois cap rates, né, se você pegar um cap rate maior, um de 10 e um de 9, significa que ou o de 10, ou ele está gerando mais receita, o imóvel gera mais receita, ou o valor de compra foi menor. Então, o que a gente pode pensar aqui? Um cap rate de 10% significa que o preço do imóvel em relação à receita é um preço menor, um valor mais baixo. Porém, normalmente quando tem esse tipo de negociação, a gente precisa ver se a locação, como é um contrato de sale leaseback, ou seja, o fundo está comprando o imóvel do próprio inquilino, nessa negociação aí pode ser que o fundo pague um pouco mais para compensar ou cobrar um aluguel mais alto, na verdade, ou mais baixo, alguma coisa assim, para poder meio que superfaturar a compra. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu peguei um Excel aqui para fazer umas contas. E aqui só um parênteses, pessoal, que eu não queria falar sobre isso, mas obviamente chegou até mim que tem um influenciador aí falando que eu copio planilha, né? Então eu não posso nem usar Excel agora. Cara, é um absurdo isso.
Cara, é vergonhoso esse tipo de coisa, mas fazer o quê? Eu não vou mais falar sobre isso, mas eu preciso usar o Excel, tá, gente? Não tem jeito, eu preciso usar. E me desculpem, né, se eu tô usando o Excel e alguém acha que eu tô copiando alguma coisa, cara. É uma coisa maluca. Mas vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, e eu não vou. Desculpa, pessoal, eu não vou mais falar sobre isso. Bom, então vamos fazer o seguinte: eu peguei aqui os dados. Inclusive aqui, deixa eu até. Porque eu não quero misturar isso aqui para vocês. Não, desculpa, na verdade é isso aqui que eu não. Não, peraí. Não, é isso aqui mesmo. É da parte da DRE que eu não quero misturar para vocês não ficarem dispersando a atenção. Então, pessoal, olha só. O imóvel ele foi comprado. Deixa eu colocar aqui, ó. O imóvel foi comprado a 165 milhões. E a ABL dele, porque aqui embaixo tem todos os dados, né? Tem um racional da compra, né? Falando da Seller Finance, né? De compra do imóvel. Compra por 3.228 por um AAA. Eu achei a compra muito boa. Ele pagou barato. Se a gente for lembrar, a compra mais recente que a gente tem aí de imóveis, de imóveis grandes AAA foi a compra que o HGLG fez dos imóveis do GTLG. Não sei se vocês estão lembrados, o DCL e o GTL, lá, aqueles imóveis padrão AAA também. E o HGLG pagou por volta de 4.500 o metro quadrado. Aqui a gente está falando de 3.228. Então achei interessante a compra que o fundo fez, ainda nessa modalidade de pagamento. É um imóvel na região prime de logística. Se a gente fala que a Faria Lima é a região prime para Lages, Cajamar é a região top para imóveis logísticos. Está dentro do raio 30, 51.109 de ABL na rodovia, aqui está muito próximo dessas rodovias. Então, eu peguei esses dados aqui. Se a gente for pegar e só para bater de fato se os dados estavam batendo aqui, né? Ó, se a gente pegar aqui, ó, tá dando 3.028, que eu peguei simplesmente o valor de compra e dividi pela BL e deu 3.328. Assumindo esse cap rate de 10%, o aluguel no ano, obviamente, é só multiplicar o valor de compra pelo cap rate, você tem o valor anual de aluguel, né? De receita que esse imóvel está gerando para o fundo. Dividido por 12. Você tem 1.375 e pegando esse valor e dividindo pelo ABL, eu cheguei a um valor de locação médio, de locação por metro quadrado, de R$ 26,90. E aí, por que eu trouxe isso? Exatamente para não chegar a uma questão de um superfaturamento. E aí eu peguei lá no Clube FI, que eles têm uma ferramenta, obviamente, num plano mais caro, né, que é o plano que eu tenho lá, que tem inclusive as avaliações da Sila. Você pega aqui, você consegue ver em algumas regiões, você consegue calcular o preço, ver o preço por metro quadrado que está sendo negociado. E a gente pega aqui, ó, eu peguei aqui imóveis condomínio logístico na região de Cajamar, classe acima de A+, né, então aqui o AAA entra também. E aí eu peguei aqui o preço médio de locação, a gente foi pegar, ó, no segundo TRI de 2024, 27,54 e aumentou aqui para 30 a média. Então, o que isso quer dizer? Significa que o preço que o imóvel foi alugado, ele está de acordo com a região. Então não teve superfaturamento, então a compra foi dentro dos padrões assim normais, sem problema nenhum, sem nenhuma desconfiança da compra. Gostei bastante. Depois eu volto aqui que eu tenho que falar sobre a DRE. Então, assim, uma compra muito boa, principalmente por esse modelo de compra que o fundo dá uma bombada nos dividendos até pagar tudo, isso é bom. Então, muito assim, mais uma demonstração que o BTLG vem com tudo. Bom, aqui falando das aquisições, o fundo passa a contar com caixa de 600 milhões, 40% a 50% será destinado a cobrir obrigações do dia a dia, pendências de vendas, enquanto a outra parte será utilizada para capitalizar novas aquisições. A gente está falando aqui de 300 milhões, pelo que eu entendi. O fundo possui 185 milhões a receber em 2024 e 2025, fruto das vendas em andamento. E eles falam da questão de ter caixa, né? E aí eu comentei isso num dos vídeos do HGLG, quando ele comprou aquele imóvel, acho que foi do Mercado Livre, se eu não me engano, ou do desenvolvimento. O quanto importante é você ter caixa nesses momentos, né? Isso vale para a nossa vida também, ter caixa para oportunidade. E ele tem um caixa rendendo a 116% do CDI, inclusive com o aumento da taxa Selic, né, que aumentou de novo. Estou gravando esse vídeo agora em dia 6, aumentou hoje para 11,25%.
aumentou 0,5%, então vai rentabilizar ainda mais esse caixa. Então falando da questão de... e aqui eles falam uma coisa que eu estava esquecendo, né? Da posição que eles têm do TRBL, eles têm cotas do TRBL, e eles estão monitorando, falaram que conversaram com a gestão, mas não deram mais nenhuma satisfação sobre isso, vamos acompanhar nos próximos meses. Obviamente que o rendimento vai cair do fundo, até porque o TRBL vai ter uma queda no rendimento, como você já vem acompanhando aí. Bom, aqui a questão de receita, mas vamos na DRE, pessoal, que aqui acho que é outro ponto importante, porque é o seguinte... O fundo, ele gerou 79 centavos de lucro líquido, de resultado, e pagou 78. Mas aí vocês falam, não, ele está gerando o resultado acima? Não, porque olha só, ele teve 21 centavos por cota de receita de venda. E aí vocês podem estar pensando, então, eu vou voltar lá no Excel, e me desculpem se eu estou fazendo o Excel novamente, se eu estou copiando alguém. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então... Deixa eu só sumir com essa aqui que eu tô com a... Agora deixa eu subir com essas informações aqui, na verdade. Oh, caramba. Deixa eu só ocultar essa daqui para ficar mais... para voltar somente ao que me interessa, que é essa daqui. Então, pessoal, olha só. Eu peguei a quantidade de cotas do fundo porque é o seguinte... Quanto que seria, de fato, o rendimento recorrente do fundo? Porque, olha só, ele gerou 79 centavos, então a gente tem que tirar desses 79 centavos o que ele tem de não recorrente, que seriam os 21. Porém, lembra que ele falou que teve também despesa disso? Então a gente tem que fazer um resultado líquido dessa operação de venda. E aí eu peguei aqui, é só a gente pegar aqui, né, dá pra... caramba. Tem aqui, ó, comissões, né, essa parte de comissões, que é essa segunda linha de despesa aqui do... fundo aqui, ó, comissões, 1.468.000. E aí eu fiz o que dá mais ou menos esses 3 centavos aqui, até sumiu aqui, dá 3 centavos, porque, na verdade, eu apaguei aqui, que eu tinha anotado aqui Bom, tá aqui em cima, que tá na B8, esse valor de 1.468 dá 3 centavos por cota. Tirando do lucro, do resultado por cota que o fundo teve, dá 18 centavos. Se a gente tirar do lucro líquido, do resultado, daria 61 centavos de recorrente. Aí vocês podem estar se perguntando, Eric, esse é o recorrente do fundo, 61 centavos? Eu acredito que não. Por quê? Olha só, por que eu acredito que não? Porque é o seguinte, pessoal, se vocês observarem aqui, o fundo, em setembro, ele tinha 16 milhões de caixa, de rendimento de caixa, passou a ter 12. Só que isso não foi representativo no aumento de receita. Lembra normalmente quando esses fundos falam que eles estão trocando o rendimento do caixa pela imobiliária? Que na verdade quando você tem uma compra, você não tem um incremento de receita nos primeiros anos, né, no primeiro ano, exatamente porque você faz uma troca de receita. Só que percebam só, nesse caso aqui, o fundo teve uma redução de 9 centavos por cota de fluxo financeiro, aqui basicamente oriundo do rendimento do caixa, porque olha, ele teve 16 milhões em setembro e para 12 milhões em outubro. E aqui não teve um aumento de um centavo. Então, o que eu fiz aqui? Qual que é a minha ideia de recorrente? Se a gente pegar aqueles 61 centavos, que é o recorrente dele tirando o lucro, e somar com essa diferença, porque aqui a gente está falando de 39 para 30 seriam 9 centavos, mas aqui tem 1 centavo também de diferença, então seria mais ou menos uns 8 centavos de falta aí. Então o recorrente para mim hoje dele é esse aqui, ó, é 69 centavos. Esse é o recorrente do BTLG atualmente. Então isso mostra que o fundo, para ele manter esses 78 centavos, num curto prazo, até todos esses imóveis terem entrarem no fluxo, no ritmo de cruzeiro, ele vai precisar de vendas. Inclusive ele tem aqui 1,19 por cota para vender, então eu acredito que o 78 vai ser mantido, mas eu preciso que vocês entendam que na minha visão o recorrente do BTLG está por volta de 69, 68 a 70 centavos aí de por cota, o que é excelente se a gente for considerar no preço que ele está sendo negociado hoje. Mas assim, tem toda a questão tanto desse portfólio novo que está entrando no fundo, assim como todas as revisionais que o fundo está fazendo.
Então, lembra que eu falei que ele teve uma de 14% que ele fez? Então tem isso, né? Então tem, além da questão do portfólio, tem as revisionais. Então eu acredito que o BTLG vai tranquilamente aí subir os rendimentos nos próximos anos, aí sem problema nenhum. Mas o que eu preciso trazer para vocês é, para ele manter esses 78 centavos, ele vai precisar, até esse portfólio novo entrar, ter as revisionais do portfólio atual para chegar num recorrente de 78 centavos, sem depender de venda, ainda demora um pouco. Então, só para vocês terem uma noção qual que foi a minha ideia aqui de recorrente para o fundo nesse momento. Bom, aqui, pessoal, não tem nada de novo, né? Porque não tem nenhuma, eles fizeram aqui isso já desde uns 2 ou 3 meses, né, eles fizeram um comparativo antes do BTG assumir o fundo. Então aqui os ativos, né, pessoal? Então ele não tem muito a gente não tem muito que falar sobre isso. Aqui eu sempre gosto de mostrar a alavancagem dele, que é muito tranquila, com um carrego positivo, se a gente for ver, porque a NTNB de prazo equivalente está acima de 6 e as taxas dele estão abaixo de 6. E aqui os portfólios, as compras, a gente já falou bastante sobre isso, de todos os ativos. Não vou falar mais sobre isso não, até porque o vídeo ficou bem longo. Então é isso, pessoal. BTLG mostrando um bom trabalho, BTG mostrando um bom trabalho nesse fundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.